Todas as pessoas já ouviram falar de raios-x, mas sempre associamos com o exame médico radiográfico, quando tiramos imagens de estruturas internas do corpo. Essa radiografia tradicional também é usada em engenharia. É um ensaio não destrutivo bastante importante na localização e identificação de descontinuidades dos materiais. Porém, um uso ainda mais rebuscado dos raios-x é na identificação e quantificação de porções cristalinas dos nossos materiais. Então, nesse vídeo, falaremos um pouco mais da técnica de difração de raio-x. Olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e este é o From Metal Till Now. Antes de falar sobre a técnica em si, é importante que entendamos alguns conceitos básicos por trás da interação de ondas eletromagnéticas com a matéria. As ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, a luz ultravioleta, os raios-x e os raios gama são todas ondas eletromagnéticas. Não vou me aprofundar na definição, mas é importante entender que estes são fenômenos ondulatórios que transportam energia. Sendo assim, quando vemos a luz como a de um laser, por exemplo, ela não está saindo reto de sua fonte. A luz é emitida em forma de ondas, oscilando em picos e vales. A distância entre dois picos é conhecida como comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, e é justamente pelos diferentes comprimentos de onda que definimos as diferentes ondas eletromagnéticas. Vale pontuar que também podemos definir as ondas eletromagnéticas por sua frequência, que é dada pelo inverso do tempo que a onda demora para completar uma oscilação. Dado isso, para as mesmas velocidades, nesses casos das ondas eletromagnéticas à velocidade da luz, um comprimento de onda grande implicará em uma frequência baixa, pois maior tempo levará para a oscilação se complete. O inverso ocorre se o comprimento de onda for pequeno, a frequência será mais alta. Essas grandezas são, portanto, inversamente proporcionais. Como para cada ordem de comprimento de onda ou frequência classificamos um tipo de onda eletromagnética, é possível montar um espectro eletromagnético. Notem a variação das ordens de grandeza. Ondas de rádio têm uma distância entre seus picos da ordem dos quilômetros. No intervalo da luz visível, temos comprimentos de ondas entre 0,7 micrômetros, correspondendo à cor vermelha, até próximo aos 0,4 micrômetros, que corresponde à cor violeta. Essas distâncias equivalem aproximadamente ao centésimo da espessura de um fio de cabelo. No caso dos raios-x, temos um comprimento de onda com ordem de grandeza na casa dos nanômetros, uma distância equivalente ao tamanho dos átomos. É importante compreendermos que quando falamos de raios-x, estamos falando de uma onda, porque a onda pode sofrer um fenômeno bastante interessante que fundamenta a técnica apresentada, que é a difração. A difração ocorre quando uma onda atinge e contorna a borda de um obstáculo ou atinge e passa através de uma pequena abertura. Fazendo isso, esses pontos específicos se tornam fontes secundárias de propagação. Outra característica das ondas é que elas podem interferir entre si. Se temos ondas cujos picos estão alinhados, ou seja, ondas que estão em fase, temos uma interferência construtiva, onde esses picos se somam. Caso as ondas estejam fora de fase, há uma interferência destrutiva, gerando uma soma zero. Juntando a capacidade da onda de difratar e de interferir, uma onda conhecida ao passar por obstáculos padronizados irá gerar ondas coerentes que interagirão umas com as outras de uma forma bem previsível. Tudo o que vimos até aqui são os princípios físicos por trás da técnica de difração de raio-x, ignorando alguns outros fenômenos que ocorrem em decorrência da interação das ondas eletromagnéticas com a matéria. Se estiver interessado, então curta e se inscreva, que um dia eu poderei falar das técnicas de transmissão, fluorescência ou até mais do próprio raio-x. Mas agora vamos para a técnica de fato. A construção de um equipamento de difração de raio-x não é trivial. Há a produção dos raios-x em si, a questão de foco, uso de filtros, ajustes da simetria, da convergência ou divergência da onda, enfim. Porém, para o nosso propósito aqui, podemos simplificar essa montagem em três componentes principais. A fonte, que é o componente responsável pela geração e emissão dos raios-x, o porta-amostra, onde a amostra estará posicionada, e o detector, onde a leitura do sinal resultante será feita. Desse modo, temos a seguinte sequência de operação. A fonte emitirá o raio-x na amostra, partindo de um ângulo inicial escolhido até um ângulo final também escolhido. O raio-x que atinge a amostra, entre outros fenômenos, difrata em diferentes níveis atômicos, gerando interferência entre as ondas criadas. O raio-x difratado resultante será então captado pelo detector, que varia seu ângulo de posicionamento em relação à amostra, assim como a fonte. É então obtido um perfil de difração, onde são detectados os picos de intensidade que podem ser gerados pelas interferências construtivas em cada ângulo de inclinação tanto da fonte quanto do detector.
E aqui só um parênteses, há equipamentos onde a amostra rotaciona, assim como o detector, e a fonte permanece estática. Mas o fundamento da operação é exatamente o mesmo. Agora, para entendermos de fato o que fizemos nessa operação, temos que pensar em nível atômico. A partir daqui é fundamental entender o conceito por trás dos planos atômicos e das estruturas cristalinas dos materiais. Então, se não assistiu, assista os vídeos correlatos. Mas imagine que na superfície do material em análise, eu tenho planos atômicos paralelos tanto entre si, quanto com a própria superfície. Quando um raio-x atinge essa primeira camada de átomos, é como se a onda atingisse um obstáculo, então ela contorna difratando. Parte dessa onda difrata no mesmo ângulo de incidência, por isso que em muitas referências essa difração da superfície é tratada como se fosse uma simples reflexão. Mas agora que fica interessante, pois o raio-x, por suas características, consegue passar pelo primeiro plano, sendo difratado apenas no segundo plano atômico. Desse modo, essas ondas difratadas do primeiro e do segundo plano irão interferir uma na outra de uma forma bem previsível. O que vai determinar se o sensor irá detectar um pico de intensidade, dado uma interferência construtiva, ou se será apenas ruído, dado interferências destrutivas, é uma relação geométrica conhecida como lei de Bragg. Essa relação é geometria simples mesmo. Para que as ondas emitidas de uma mesma fonte estejam em fase, é preciso que a distância mais percorrida pela onda difratada no segundo plano atômico, que chamaremos de Hzão, seja um múltiplo inteiro n do comprimento de onda do raio-x emitido. Para verificarmos isso, temos que saber qual foi essa distância mais percorrida. Para tal, analisamos o triângulo retângulo formado entre os raios-x incidente no segundo plano, especificamente a fração h, que é percorrida mais que o raio-x difratado no primeiro plano, a distância entre os planos D e a reta normal aos raios-x. O ângulo θ formado entre o raio-x e o plano é complementar com o ângulo formado entre as retas H e D, ou seja, a soma de ambos deve ser igual a 90 graus. Sabendo que temos um triângulo retângulo, cujo um dos ângulos é de 90 graus, e como a soma dos ângulos internos do triângulo é de 180 graus, o ângulo entre a distância D e a normal deverá ser θ também. Como o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, no caso teremos que o seno de θ será igual a H dividido por D. Sendo assim, H será igual a D multiplicado por seno de θ. A distância total a mais que essa onda irá percorrer, o Hzão, será dada pela soma de H com H. Desse modo, Hzão será 2 vezes D multiplicado por seno de θ. Como dito, para termos as ondas em fase, Hzão tem que ser igual a n vezes o comprimento de onda. Ou seja, n vezes o comprimento de onda é igual a 2D seno de θ. Essa equação é o que define a lei de Bragg. Tendo ela como base, podemos notar que, para termos as ondas em fase, fazendo interferência construtiva, dependemos apenas da distância entre os planos D e do ângulo θ. Cada estrutura cristalina tem planos paralelos com distâncias específicas entre si. A distância entre planos também pode mudar dependendo dos elementos que compõem a estrutura. Portanto, quando eu faço uma análise de difração de raio-x, eu obtenho um perfil com picos de intensidade em diferentes ângulos θ. Um perfil de difração de uma dada fase de um dado material é como se fosse uma impressão digital, com os picos característicos dos planos conhecidos. Quando analisamos uma amostra desconhecida, o que tentamos fazer é, a partir de um banco de dados, tentar achar quais combinações de fases de diferentes elementos que produzem o difratograma adquirido. É como se fosse um minigame do jogo do Homem-Aranha. Só para exemplificar, um difratograma de um aço baixo carbono normalizado, realizado usando um raio-x com comprimento de ondas de 0,1541 nanômetros, terá sua estrutura CCC identificada pelos planos 110, 200 e 211. O plano 110 tem uma distância D entre seus paralelos de 0,20 nanômetros, o que vai acarretar pela lei de Bragg um pico em uma angulação 2θ próximo a 45 graus. Já o plano 200 tem uma distância D entre seus paralelos de 0,14 nanômetros, acarretando um pico em 2θ próximo a 65 graus. E o plano 211 tem uma distância D entre seus paralelos de 0,12 nanômetros e, calculando, produzirá um pico de intensidade para o ângulo 2θ próximo a 83 graus. Mas olha que interessante. O ferro pode também se apresentar numa estrutura CFC, a depender principalmente da temperatura ou da composição da liga. Isso tanto muda os planos significativos para identificação, quanto muda as distâncias entre os planos. Isso porque os parâmetros de rede da estrutura mudaram drasticamente, mesmo sendo o mesmo elemento anterior. Nesse caso, os planos significativos são 111, 200 e 220.
Quer encontrar os ângulos tetra que indicarão os picos de intensidade desses planos? Assista os vídeos de estruturas CFC e o de planos atômicos. Com esse conteúdo, e sabendo que o raio do átomo do ferro é de 0,126 nanômetros, você conseguirá fazer. E olha só, esses mesmos 3 planos compõem, não sozinhos, o difratograma do alumínio, que também tem estrutura CFC, mas o átomo tem um raio de 0,143 nanômetros. Calculando os ângulos tetra respectivos, será possível notar que, mesmo com planos idênticos e o mesmo tipo de estrutura, diferentes elementos terão ângulos de difração diferentes. Então tente calcular, e quem fizer as equações deixa nos comentários. Depois deixo a resposta aqui para quem quiser conferir. E aqui temos mais um ponto importante no entendimento do funcionamento da técnica. Só é possível fazer a análise de difração de raio-x caso os planos atômicos estejam paralelos à superfície. Se os planos estiverem inclinados, não se formará o padrão de difração com interferências construtivas necessário para fazermos o difratograma. Aí eu pergunto, como garantir que eu tenha sempre esses planos alinhados à superfície? Na verdade, a gente não garante isso de forma direta. A gente possibilita que todos os possíveis planos de interesse estejam alinhados à superfície de forma estatística. Quando temos amostras policristalinas, se o grão for pequeno bastante, ou seja, se os grupos de ordenamento atômico foram pequenos o suficiente, estatisticamente teremos planos o suficiente paralelos à superfície para o teu registro no detector. Agora, se eu tenho amostras monocristalinas ou grãos muito grandes, faça a difração de raio-x no pó do material, maximizando as chances de termos todos os planos possíveis para análise. E olha que interessante, famílias de planos, como no caso das faces de um cristal cúbico, estatisticamente terão maior quantidade de planos paralelos à superfície, resultando em uma intensidade de sinal maior do que para alguns outros planos com menor ocorrência. Essa diferença é especialmente acentuada quando se compara com difratogramas de cristais menos simétricos. Como você deve ter notado, a técnica de difração de raio-x é fundamental para que possamos identificar especialmente como os elementos estão arranjados no espaço. Diferir um diamante de carbono, um aço convencional de um aço austenítico. Mas as análises dos difratogramas vão além disso. Muitas informações quantitativas podem ser feitas, como a quantificação da fração volumétrica das fases, a determinação da densidade de deslocações, a mensuração de uma orientação cristalográfica preferencial. Além disso, existe ainda muito o que ser dito sobre as especificidades operacionais do equipamento, do funcionamento dos componentes e até de como fazer as diferentes análises e cálculos. Mas tudo isso ficará para um próximo vídeo. Curtiu? Conteúdo puxado, né? Sei que num primeiro momento isso tudo é bastante complexo de entender. Reveja o vídeo se necessário, e caso queira um reforço nesse ou em outros conteúdos, deixe seu comentário. Estamos aqui para ajudar. Obrigado pela companhia e até!